Bom dia a todos. Vamos abrir Efésios capítulo 5. Eu vou ler aqui os versículos 8 a 14. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Vamos orar. Que a tua palavra maravilhosa, claramente confrontadora, reveladora, venha nos ensinar nesta manhã. E tu sejas, Senhor, acima de tudo aqui, o Deus glorificado. E pronto, nem um nome aparecendo, nem um homem aparecendo, ninguém, só a glória tua, através da tua palavra. E eu quero pedir que a exposição da verdade traga entendimento a todos aqui. Em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Vamos fazer uma relembração, né? Se tem essa palavra mesmo, do que nós temos aprendido em Efésios. Eu espero que vocês estejam amando este livro, esta carta. Olha, vocês têm, irmãos, nas mãos a joia mais preciosa que existe, tá? Se vocês abandonam o livro de Deus durante a semana, não espere que vocês vão amar no domingo. Não, vocês vão ignorar. Vai entrar aqui, sair para lado de cá. Se a Bíblia for abandonada durante a semana, esquecida, vocês estão porque estão amando o mundo. Tem coisas do mundo que vocês estão gostando mais. Amem só a palavra. E todas as coisas vocês vão trazer à luz desse livro aqui. Efésios, nós aprendemos a doutrina da eleição. Eu tenho pregado tanto aqui, que Deus escolheu o seu povo. Logo no capítulo 1 nós vimos isto. E até o nosso jovem aqui, a Jailson, ele citou, foi o conselho da triunidade, o Pai, o Filho, o Espírito. Percebe quando a gente canta os hinos aqui? A gente quer que eles se ajuntem com as mensagens. É assim que nós cantamos. Aí haja uma combinação, né? Tá? Lá na sua casa vocês costumam, quando a gente tem condições de combinar as cores, né? Você não compra uma geladeira vermelha para uma parede branca e outras coisas assim, tudo diferente. Aqui nos cultos é a mesma coisa, irmãos. A gente tenta combinar os nossos cânticos com a verdade que expomos aqui na igreja. Tá? E nós vimos também, no capítulo 2, como foi que o soberano nos achou. Ele nos achou mortos. E aqui, irmãos, isso é importante. Se vocês não entenderem, se vocês não compreenderem o que é o homem no pecado, vocês vão facilmente seguir o sistema enganador do evangelho moderno, que é tudo ecumenismo e humanismo. Tá?
Depois nós vimos no capítulo 3, capítulo 2, onde fomos elevados à região celestial em Cristo. Todo crente já está no céu. Incrível. Todo crente já está lá, em Cristo. Está vendo? Porque a doutrina da perda de salvação, pregada pelos movimentos que vocês veem aí, especialmente o movimento pentecostal, irmãos, é antibíblico. Todo salvo morreu em Cristo, ressuscitou com Ele e subiu ao céu com Ele. Nós não tivemos a experiência ainda, até na nossa morte, né? Então, quando o crente morrer, ele sobe. Não tem jeito de segurar um crente. É para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Então, perecer significa descer, irmãos. Tá? Se você desce com o carro solto aqui, bate lá embaixo, você pereceu. Né? E é assim. Capítulo 3, vocês viram como Paulo fala do ministério dele, que Deus lhe entregou. Confiou. Paulo é um modelo. Tá? Nós não costumamos ficar elevando homem nenhum. Tá? Porque todos nós, os pregadores, irmãos, somos o quê? Somos servos. Tá? Acabou o tempo aqui, Moisés acabou o tempo dele. Pode ir embora, Moisés, cai fora. Entrou Josué no lugar dele. Paulo morreu, pronto. Não entrou um filho dele para ser um papa, não. Morreu, pronto, acabou. Dia que eu falecer, acabou, Davi Sena, cumpriu o seu ministério e pronto. Foi isso que Paulo fala. Acabou a carreira e guardou a fé. E é assim, queridos. Mas ele ali naquele capítulo, ele fala... Paulo foi, cada vez que eu leio a respeito daquele homem, ele foi um sofredor pela igreja. 2 Coríntios capítulo, 2 Coríntios inteiro, irmãos, fala do sofrimento dele. Como ele quase quis pedir que tirasse a vida dele, tanto sofrimento. Ele passou. Ele sentiu na pele a presença da morte. Sabe por quê? Porque ele foi fiel ao ministério dele. O capítulo 4 é que começa a segunda parte. Só tem duas partes em Efésios, né? A primeira e a segunda. A segunda começa no capítulo 4. Aí ele pega as coisas, tá? Ele pega a bagagem doutrinária e coloca nos nossos ombros. Você vai andar agora. Não é o peso da lei, não. É o peso maravilhoso da graça de Deus sobre nós. Tá? E então acontece isto. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai falar o que é a igreja, o que é que vocês estão tendo aqui. Nosso grupo é um grupo pequeno, mas é a igreja, não importa quanto tem. A igreja deve ser constituída de homens e mulheres crentes em Cristo, pessoas cheias de convicção, firme, que já foram testados e aprovados. Tá? Hoje não tem lugar para brincadeira. Ou os crentes são testados para ver se são crentes mesmo, ou eles não valem nada. Se sua fé não estiver provada, passada pelo fogo da prova, você não tem valor. Isso aí vai murchar mesmo. Tá? Então, por isso, nós lutamos. Aqui, irmãos, pessoalmente, tenho feito isso por muitos anos já. Lutando para ver quem é crente mesmo. Quem vai aguentar a pressão. Olha, os comunistas estão aí no poder, irmãos. A foice e o martelo. Tá? Então, se você não for crente mesmo, você vai negar. E a sua vida já prova se você vai negar ou não. Tá? Qualquer coisinha, você abandona a Bíblia, abandona a igreja, você já negou sua fé. Tá? E quando vê a pressão do mundo, os terrores deste mundo, você não vai suportar, não.
Então, se como a Bíblia diz, se você não consegue andar a cavalo, correr, como você vai correr a pé? Tá? Então, queridos irmãos, é assim, se você se assusta com qualquer folha seca, você não serve para a obra de Deus. A igreja é um lugar de pessoas unidas, fortes, comprometidas, que cumprem o seu papel. Uma mulher crente, com seu papel de esposa, de mãe, tá? O homem com seu papel de homem, marido, crente, responsável, que não segue o padrão do mundo, irmãos. Não segue mesmo. Tá? Tem novas invenções aí, tá? Mulher querendo ocupar o lugar de homens, e homens ocupando o lugar de mulher. Isso não tem na Bíblia, não. A igreja tem um cabeça. Quem é? Vocês sabem. Cristo. E ele dá ordem. Ele dá ordem. Tá? Então, lembre bem disso. Então, a igreja, ela tem que lutar pela unidade dela. Lute pela unidade da sua igreja. Trabalhe pela igreja, irmão. Lute pela igreja. Tá? Seja participante. Você tem uma bênção de ter uma igreja perto. Uma igreja comprometida. Eu falo isso com toda humildade. Comprometida com a verdade. Estamos aqui lutando para encher de gente. Não é que punha a bateria aqui, mudava as músicas e negava a fé nossa, pregando o que o povo gosta. Nós não temos isso aqui, não. Então, aqui é o seguinte, lute pela causa. Porque se você negar a sua fé, você vai ver que você nunca se converteu. Nunca. Vamos lá? Aí Paulo trata sobre isso. Aqui está o Jessé. O Jessé deve lutar pela unidade da igreja. É um corpo. Tá? Bem, depois Paulo fala, no capítulo 4, sobre os 4 dons especiais que Deus dá. O dom de apóstolo, profeta, evangelista e pastores. Esses 4 dons, eles cercam a igreja. Tá? É como 4 paredes. Tá? E quais são esses dons? Para que eles servem? Nós temos os apóstolos. Os apóstolos já encheram, completaram as escrituras. Os profetas referem o que escreveram no Velho Testamento. Os apóstolos no Novo Testamento. E a igreja vive disso. E aí tem quem prega, quem traz os pecadores? Os evangelistas. Tá? A igreja não foi chamada para pregar. A irmã Aparecida, por exemplo, ela não foi chamada para pregar. Ela não recebeu esse encargo. Tá? Hoje tem mulheres pastoras aí pregando. É absurdo, irmãos. Você não vê isso na Bíblia. Mulheres ocupando o lugar que Deus deu a homens chamados por ele. Né? Mas a igreja dá um testemunho maravilhoso. Tá? Aí está você confrontando os outros com sua fé. Jesus me salvou. Vamos da igreja, vamos ouvir a palavra de Deus. Não tenha medo não, irmãos. Não tenha medo dos... Vamos para a igreja. Confronta, fala. Tá? Você vai tagarelando a verdade por aí. É assim. Mas a pregação pertence, como foi desde a antiguidade, como aos apóstolos, homens chamados por Deus para esta arte de bênção. E dentro da igreja, quem ajuda a igreja? Os pastores. Dê valor. Não é por minha causa não, irmãos. Eu já, desde o tempo com a minha esposa que faleceu, nós aprendemos a viver contentes em qualquer situação. Aprendemos a passar dificuldade, comendo pouco e comendo em abundância. Aprendemos. Tá? E nós não queixamos por causa disso. Foi a graça de Deus. Tá? Dê valor. Alguém que Deus colocou para cuidar de vocês. Seu pastor não é aquele que está lá nas redes, na internet, não. Seu pastor é aquele que está na sua igreja, que lembra de você, que ora por você, que intercede e que vai dar conta da sua vida perante Deus. Esse é o seu pastor. Tá bom? Então, muito bem. Estou falando assim porque
Um dia eu saio, morro, outro pastor vem cuidar de vocês aqui. E assim que a gente vai. Bom? Agora vamos para a parte prática. Eu também mostrei para os irmãos, no capítulo 4, sobre algumas coisas que nós devemos fazer na igreja. Os irmãos lembram que eu falei? Aí no versículos 22, 23 e 24. Tem 3 coisas que cada crente deve fazer: despojar, renovar e revistar-se. Uma é tirar coisas velhas, tira do velho homem. Não adianta. Eu tenho esse costume aqui, errado, é feio. Tira. É como pegar aquela roupa velha e jogar fora. Aí dá um banho diariamente, irmãos. Por favor, isso aqui é importante. Você pegar as escrituras, entrar nesse chuveiro santo e diariamente tomar um banho da palavra. Em confissão, na Bíblia. Deus me fortifique na graça. Tá? Você não está pedindo para ser salvo. Você está pedindo para andar em santidade. Salvação é assim. Santidade é paulatinamente. Tá? Aí você vai, por favor, negar isso cada dia. Eu espero que vocês não estão fazendo isso. Não levante e corra para o trabalho, não, sem estar na presença de Deus. Ali orando. Eu vou negar o Senhor se o Senhor não for comigo. Tá? Sua vida íntima com Deus. Você é crente, irmão. Você é filho dele. Não negue o seu Senhor, não. Pegue a Bíblia, comece a ler. Tá? Deus deu um livro para você. A carta dele para a vida sua, para a vida minha. É a palavra dele. Então leia. Aí você está renovando. E aí, ao renovar, cuidado para não omitir a renovação. Porque senão você vai ser legalista. Tem movimentos aí, os homens dominam o povo. Tá? Tem que tirar isso, tem que tirar a televisão, tem que tirar isso, não pode vestir assim, não pode. Não tem isso na Bíblia. Você tem que retirar o que é impuro, o que é horrível na sua vida, que vai estragar o seu testemunho. Tá? Então é chamado despojar e renovar e agora revestir. Revestir de quem? De novo homem em Cristo Jesus. Então, aí ele fala o que fazer. Está vendo aqui nos versículos 25 até o 32? Ele está falando de despojar. Pega a mentira, joga fora. Aquelas palavras sujas, pega, joga fora. Esses costumes que a gente tinha, irmãos, que a gente achava que era bonitinho, né? Hoje até as criancinhas estão falando. Nós não podemos tolerar. Tá? E o mundo está chegando perto da gente, está tentando pegar na goela da gente. E aceita essas coisas. Nós não podemos. Tá? Agora, o capítulo 5. Vamos lá. Eu demorei esse instante dessa introdução para os irmãos sempre lembrarem. Tá? Agora, no capítulo 5, domingo passado eu comecei. Tem aqui, irmãos, 3 coisas que nós devemos lembrar que Deus nos passa a entregar a nós. 3 coisas. Como devemos andar? Como? Como é que eu devo andar? De 3 maneiras. E agora vamos curtir isso aqui, irmãos. Primeiro, andar como filhos do amor. Nós vimos isso do versículo 1 até o versículo 7. Lembre bem o que é o amor. Amor na Bíblia não refere a nada do que você vê aí. O mundo hoje fala amar, amar. O moço pega uma moça e diz eu amo para ter relação com ela. Esse é o amor eros, o amor erótico, o amor que o cara só pensa nele. Ele está querendo satisfazer seu ego, suas paixões. Isso não é amor bíblico. Tá? Tem um outro amor que é apenas sentimento, né? Que envolve família, envolve amizade.
Mas esse não é o amor bíblico. O amor bíblico imita quem? Cristo. Olha o versículo. Andai, versículo 2, andai em amor. Como? A ele, quando você vê a palavra como, ele está fazendo uma comparação. Como? Como Cristo nos amou. Como foi que Cristo nos amou? Como foi? Que tipo de amor é esse? Amor na Bíblia não é sentimento. Não é, irmãos. Amor na Bíblia é decisão. Tá? Um pai que levanta cedo para encarar o serviço e sustentar sua família, ele prova pelo sacrifício que ele ama a família. É sacrifício. Uma mãe que levanta 3 horas da manhã para cuidar de um filho doente, ela ama o seu filho. Amor na Bíblia é sacrifício. Por isso que Deus dá ordem. O amor do mundo não dá ordem, é sentimento. Você não dá ordem para sentimento. Né? Mas o amor na Bíblia é atitude de obediência. Como foi que Cristo nos amou? Como foi? Daí a prova. Ele se entregou. Ele foi na cruz. Pronto. Como é que um marido ama a esposa? Se entregando por ela. Tá? É isso que a Bíblia fala. E aqui entra, irmãos, as funções de todos os crentes, especialmente os homens. Nós, os homens, somos os que mais dependemos disto para trazer um ambiente sólido dentro da igreja. Tá? Todo mundo, todos os crentes são ordenados a andar em amor. Agora, eu quero lembrar os irmãos, aqui o que diz o versículo, que esse é o tipo de amor que agrada a Deus, adora a Deus. Adoração é isso aqui, irmãos. Sacrifício a Deus. Não é chegar na igreja e pular, e eu estou adorando, eu estou pegando nas tuas vestes, eu estou apaixonado por... Não tem isso aí, é frescura da carne. Tá? Isso não é amor. Isso é tentar fazer com que Deus sinta emoções. Não. Deus é adorado quando verdadeiramente obedecemos a Ele. E em sacrifício a Ele. Eu estou estudando Romanos com a minha esposa, né? Nós estamos vendo ali o que é a entrega do nosso corpo, irmãos, a Cristo, ao Senhor, porque Ele nos amou. Então você volta à história da cruz e você não sente nada disso. Ele me amou, então eu vou me entregar a Ele. Isso é sacrifício. Isso é aroma suave, irmãos. É o perfume que agrada a Deus. Está vendo? É quando você oferece sacrifício. Eu estou sentindo mal, não vou na igreja não. Não, oferece o melhor. Consagra o seu corpo ao Senhor. Dá o teu melhor, como diz o hino antigo. Dá o teu melhor para o mestre. Isso é sacrifício. Eu vou por amor ao meu Senhor. E por amor aos meus irmãos que estão na igreja. Tá? Porque eles precisam de mim. É isso que é amor bíblico. Tá? E aí nós vimos, irmãos, aqui, domingo passado, eu estou aqui indo devagar para ver se vocês pegam mesmo. Cuidado com as imoralidades. Você quer ser limpo para amar, você não pode ter o que o mundo carrega consigo. Aí ele fala aqui, ó, tá vendo? A impudicice, toda sorte de impureza, cobiça, tá vendo? Essas coisas eu tratei domingo passado. Ó, sabe aquela impureza porneia, impureza sexual, o mundo está cheio disso hoje. Isso está indo devagarzinho, tá? Essas imundícies, esses sapos da maldade estão entrando nos nossos lares, nossas vidas. Tá? E você vai ali assistir filmes que chamam essas coisas, você está sujando a sua vida. Se você assiste novelas com elementos sujos, pornográficos, elementos destruidores de família,
você está sendo cúmplice. Cúmplice. Se você gosta de abrir cenas que tem mulheres nuas e imoralidades, palavrões, você está sendo, se você gosta daquilo, você está sendo cúmplice. Pois não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Senão você não consegue amar. Tá? Você vai perder o senso do que é o amor bíblico. Conversação torpe, palavras bobas. Tá? A gente nota a linguagem do mundo, irmãos. Veja até, passa aí na rua. A linguagem é de dinheiro, de imoralidade, de política, de outras coisas. Tá? Não tem nada de ações de graças. E quando você está cheio disso, como é que você vai receber? Olha, se você está com o vaso aqui, que é seu corpo, sujo de coisas do mundo, como é que você vai chegar na igreja e colocar as coisas santas dentro desse vaso? É. Quando você pega um vaso bonito e vai colocar um ramalhete de rosas lá dentro, você limpa, se tiver alguma contaminação, você limpa ali e você coloca aquelas rosas ali. Né? Bonito, tudo bonito, né? É assim que nós devemos enfeitar a vida. Então diz no versículo 6, que por essas coisas que estão acontecendo hoje, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque esses homens sofrem, de repente a morte chega, uma doença terrível chega, porque a ira de Deus é canalizada para esses elementos. Lésbicas, gays, adúlteros, fornicários. Eles estão tudo bem agora, de repente, ó, a notícia. Tá? E muitos estão brincando. Não pode brincar com essas coisas, não. Se tem dentro da sua casa, corta. Seja firme. Sofra as consequências. Mas tira a imoralidade da sua casa. Não deixe entrar. Ah, irmã, está sozinha. Seja uma mulher corajosa. A minha casa não entra. Fala com amor, mas fale, firme. Aqui não entra. São as obras infrutíferas das trevas. Palavrões, palavras imorais, risada boba. Sabe aquelas risadas de bares? É chamado na Bíblia chocarrice. Tá? Por que ele fala isso? Aí o versículo 7 diz, não sejais participantes com eles. Não sejais. E aí ele diz no versículo 8, por quê? Antigamente, vocês eram o quê? Trevas. Vocês habitavam na escuridão. Vocês não sabiam do que estava acontecendo. Vocês eram escravos lá. Tá? O mundo é o império das trevas. Sabe, queridos irmãos, eu estou vendo hoje, a igreja hoje está parada. A igreja é a iluminação. Não tem mais luz. Está tudo escuro. Então, quando a gente traz uma mensagem que brilha, o povo choca. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero ir nessa igreja. Não quero ouvir isso, pastor. Por quê? Porque é luz brilhando. E hoje, por quê? Porque eu e outros colegas estamos pregando o que a Bíblia manda pregar. Por quê? Por causa da situação que está acontecendo hoje. Cadê os crentes? Cadê os homens e mulheres crentes? Brilhando, testemunhando. Hoje quando fala, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos lá. Hoje que até é festa dentro das igrejas. Trouxeram a música do mundo para dentro da igreja. Tá? E as mensagens que o povo gosta de ouvir. Isso é luz? Não. Continua as trevas. Satanás é esperto, ele pega e faz fogueira de São João. Né? O irmão sabia como você faz uma fogueira? Quando eu era pequeno lá na Bahia de São João, aí cada casa tinha uma fogueira na frente. Né? Aí acabou a festa de São João, a fogueira apaga. Satanás é um acendedor de fogueira. Para brilhar um pouco, olha aí, olha como está o mundo, está maravilhoso e tal. E você, quando acende a fogueira,
veja, olha como está a festa da desgraça do pecado. Quando pregamos, quando os crentes dão testemunho, a coisa muda. Muda mesmo. Aí sim, o diabo tem ódio de crentes que brilham. Ele vai fazer de tudo para apagar a sua fé. Tá? Então vamos lá. Ele diz então, agora sois luz. Isso aqui está combinando com a Bíblia? Tá. Lembra que Jesus fala em Mateus capítulo 5? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5. Luz é para brilhar. Quando você põe a luz, você põe lá em cima, não põe lá embaixo. Né? E assim. Então, Deus pôs a igreja para brilhar. Tá? E quando as trevas estão desse jeito que está tendo no mundo, meu Deus, que tristeza. Vocês foram tirados, irmãos, de lá. Brilhem. Brilhem. Tá? Olha o que diz o versículo 8. Andai como filhos da luz. Tá vendo? Filhos da luz. O irmão Francisco, o sobrenome dele é Luz. Mas, veja bem, esse deve ser a insígnia dos crentes na terra. Os filhos da luz. Muito bem. Irmãos, veja, então, o que é luz? Como é que manifesta a luz? Como é que aparece? Como é que eu sei? Os irmãos gostam de um culto na escuridão. Vamos supor que hoje, à noite, blackout em Ribeirão Preto, apaga tudo. E nós estamos aqui, eu precisando da aparelhagem para gravar, e de repente, escuridão. O que é que você faz? Você pode ouvir minha voz, mas você não pode ver. A escuridão não atrapalha a voz. Tá? A escuridão prejudica a visão só. Você não vê. O que que faz? Nós precisamos de luz. Né? A luz consiste de 3 coisas. Veja. Bondade, versículo 9. Justiça e verdade. Essas 3 coisas são aqueles elementos que fazem a luz brilhar. Bondade, justiça e verdade. Está vendo? Veja, se eu coloco só bondade, a luz apaga. Porque Satanás, ele costuma fazer isso. Olha o mundo gosta de admirar bondade. Está vendo? O povo gosta. As igrejas hoje estão praticando um evangelho socialista. E esse evangelho socialista dá cesta básica para o povo. É como se estivéssemos ajuntando aqui cesta básica para ajudar as pessoas aí fora. Isso é evangelho social, irmãos. E o povo gosta de bondade. Eles gostam dos ídolos deles, porque os ídolos proclamam bondade. Tá? Olha aquela idolatria, aquela imagem de Maria, ela com aquele ar de dó dos outros. Esse ídolo aí me faz muito bem. Você vê o bezerro de ouro? Vamos imaginar que nós fizéssemos esse bezerro de ouro. Olha aquele bezerro ali, ele não fala nada. A gente gosta porque ele não fala nada, ele é mudo. Então ele é muito bondoso. Então o povo gosta disso. O povo gosta de pastores bondosos na aparência. Olha como ele abraça, aqui é amor. Ninguém mais ama do que nós amamos. Que coisa. Mas não, irmãos. Bondade sem justiça é maldade. Bondade sem verdade é mentira. Os irmãos entenderam aí? Olha os 3. Bondade, justiça e verdade. Então, ser bondoso sem justiça é perversidade. Ser bondoso sem verdade é mentira. Percebeu? Agora, como é isso? Você é bondoso? É.
Mas na sua bondade tem a justiça? Tem. Se tiver, amém. Vamos lá. Bondade não significa que você deve fazer tudo pela pessoa sem uma equidade, retidão. Tá? Você pode falar com um ladrão? Pode. Falar com um elemento perigoso? Pode. Fala com ele, mas você tem que ter justiça. Se você, por exemplo, hoje como estão fazendo, você enche seu filho de brinquedo, vamos dizer, a Gessé e a Virgínia, enche o Theo de brinquedos, só para ele se sentir bem, é uma bondade, mas sem justiça, porque os pais não estão disciplinando o menino, quando ele está agindo errado, não está ensinando respeito, obediência e responsabilidade. Então, falta o quê? Tem bondade, mas ausenta a justiça. Se você está ganhando bens sem trabalhar, parece bondade, né? Mas falta justiça. Deus nunca irá prejudicar alguém para o meu benefício. Nunca. Ele nunca faz isso, irmãos. O modo de Deus lidar com o povo dele é por meio de justiça. Mas tem um terceiro elemento que vem aqui, que é a verdade. A verdade vem para brilhar na bondade e na justiça. A luz acendeu agora, tá vendo? Aí, o que está acontecendo? É tudo verdade? É a glória de Deus? É o bem eterno das pessoas? Tem documento bíblico isso? Tem. Então, brilhou a luz. Esses 3 fiozinhos têm que estar no seu devido lugar. Tá vendo? Bondade, você deve ser. E os crentes devem ser exemplos em bondade. Mas nunca faça sem justiça. E com a verdade. Traz a Bíblia a lume. Tá? Esse é o estilo de vida que o crente deve ter. Filhos da luz. E agora, deixa eu ver meu tempo aqui, irmãos. Ok, não tem um tempinho ainda. Veja, como filhos da luz, o que deve acontecer? Olha, versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que ele está referindo aqui? Ele está pegando o último ponto aqui, verdade. Então, quando você pega a verdade, você está lançando luz. Vamos ver aqui. Será? Né? Quando eu faço culto de manhã lá em casa, eu e minha esposa, a luz da cozinha é um pouco apagada. Aí eu tenho que levar aquela lâmpada, né? Aquilo tem uma haste no meu escritório que eu levo e brilha em cima da mesa. Então, com aquilo ali, nós estamos vendo, eu vejo melhor. A gente chega nessa idade, as vistas da gente não são tão boas como antes, né? Então, eu preciso do óculos aqui, por exemplo, e um pouco mais de iluminação. Quando você pega a verdade, você está provando o que é agradável. Vamos examinar. É bíblico isso? Tudo na Bíblia é assim. A igreja, se ela não estiver provando o que é agradável ao Senhor, irmãos, está errado. Culto é agradar a Deus, não a mim. Cânticos é agradar a Deus, não a mim. A mensagem pregada deve ser a glória de Deus. Foi assim que Micaías falou com aquele grupo de elementos perversos. Falarei aquilo que Deus colocar na minha boca. Na sua casa, no seu viver, prove o que é agradável ao Senhor. Prove.
Pega a luz da Bíblia. Se você não entende muita coisa, peça conselho. Por isso que tem o pastor, tá? Como é o comportamento seu no lar? Como é o comportamento de uma irmã crente com o marido que não é crente? Como é o comportamento de um homem crente com a mulher descrente, porque ele casou? Tá? O comportamento de um pai na educação dos filhos, tudo deve ser à luz daquilo que agrada a Deus. Tá? Então, queridos, é assim. Veja, o versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não aprove. Eu sei que hoje, irmãos, olha, tá feia a coisa. Mas as obras infrutíferas das trevas, elas estão chegando bem perto. Há uma tentativa diabólica de querer mudar a igreja. Então o pastor atento, ele tem que estar olhando, chamando atenção. Tá? Esses dias uma senhora me ligou e falou de um confronto que ela teve com um gay. O gay chamando-a para ela participar do casamento dele. Homem com homem. Ela tentou assim, falou, olha, eu respeito muito, mas eu não posso ir. E eu falei para ela, isso aí não é de respeitar, não. Você vai respeitar um casamento desse? Tem que denunciar. Esses elementos estão debaixo da fúria de Deus. Não é para respeitar, é para denunciar com a palavra de Deus. Tá? Não se brinca com essas coisas. Então, se você ri disso, você é cúmplice. Cúmplice. E você é tão culpado quanto eles. Não se sujem, irmãos, com as obras das trevas. Não se sujem. Limpe. Eu lidei com pessoas que saíram da igreja. Saíram por quê? Eu me lembro de uma senhora, saiu da igreja porque eu fui firme com os filhos. E ela querendo proteger. Olha, queridos, não se faz isso. Tá? Quando a gente está lidando com o pecado na vida de alguém para o bem da pessoa. Tá? Mas você tem medo de trazer alguém na igreja porque a mensagem do pastor é muito dura. Mas escutem, eu estou pregando a verdade. E ao pregar a verdade é que a gente ama mesmo. O amor é exposto assim, queridos. Com verdade. Um pai que ama um filho, que disciplina com amor, ele ama mesmo. Chorou, chorou, mas ele ama. Então cuidem. Porque se você for cúmplice de qualquer pecado de outro, se você ri do pecado dos seus filhos, se você aprova um roubinho aqui e ali, você é cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Se você ri de imoralidade, de palavrões, você é cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Tá? Não sejais, porque vai cair. Se você não é crente, vai cair. Se você é crente, Deus vai te trazer uma disciplina tremenda, porque Ele quer retirar o crente disso. Tá? E cuidem disso. Veja por qual razão, versículo 12. Porque o que eles fazem, lá nas trevas, escondidinhos lá, só referir, é vergonhoso. Tá? Os irmãos que trabalham aí sabem o que é que os elementos nas trevas, pensando que Deus não está vendo, eles falam, é vergonhoso aquilo.
Alguém disse que Davi, quando estava tendo a relação com Batseba, ele estava fazendo descaradamente, em plena Deus olhando. Deus olhando. O que esses homens não sabem é que há um Deus que está vendo tudo. Não tem quarto escondido. Não tem palavras ocultas. Ele está vendo tudo. Tá? E quando Deus atacou Davi através de Natã, tu és o homem. E as consequências virão na tua vida, no palácio, nos teus filhos e no reino teu. Queridos irmãos, a ausência de temor a Deus hoje é a marca terrível do que está acontecendo. Satanás tem ganhado terreno. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Muita misericórdia de nós. Estou terminando já. Então, ele diz o que no versículo 13? Todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Eu chego aqui, está tudo escuro aqui, eu quero achar alguma coisa, eu trago a lanterna. Olha, o que eu estava procurando, achei. Tudo que manifesta é luz, né? Claro. Então, queridos irmãos, eu nunca esqueci uma vez. Eu estava em São Paulo, preparando para vir para Ribeirão Preto. E nós descemos a Baixada Santista no ônibus com o grupo da igreja, onde eu frequentava. Na subida, na volta, paramos no restaurante e tinha uns maloqueiros lá. Pessoas perturbadoras da ordem pública. E eu não sei o que aconteceu, que eles envolveram com o nosso ônibus. E a polícia veio e pensou que éramos nós que tínhamos feito aquilo. Eu falei, não foi nós, não, eu estava responsável pelo grupo. Tá? Nós somos crentes, nós não fazemos essas coisas. Aquele policial parou, nunca esqueci. Ele disse, por que vocês não atacam, não pregam contra essas coisas? Está vendo? Está faltando luz. As mensagens nos púlpitos está faltando luz. A luz não é para dizer, você tem que ter um bom relacionamento no casamento. Não, a luz volte para Deus. Volte. É o temor a Deus. Convertei-vos dos seus maus caminhos. Convertei-vos. Deixe a maldade, não fique procurando melhorar relacionamento conjugal, não, e nem financeiro, não. Volte para Deus. Volte. Nem todos na igreja são casados. Mas o relacionamento com Deus é a mesma coisa, tanto faz. Tá? Então, queridos, traga luz. Então, luz para reprovar a maldade. Você tem medo? Tem medo de perder a amizade? Tem medo de perder a amizade com os parentes? Tem medo de perder a amizade com o vizinho? Então você não pode ser crente se você fecha a boca e não reprova a maldade. Traga luz com a Bíblia. Traga o farol bíblico. Assim diz o Senhor. Tá? Não mostre sua autoridade, mas a autoridade de Deus. Assim diz o Senhor. E eu termino aqui, irmãos, falando o quê? Eu comecei agora a falar no Facebook sobre os 4 requisitos para um avivamento, baseando em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O que é que nós estamos precisando hoje? Não são dessas coisas? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, a primeira coisa é se humilhar. O que é que está faltando hoje? Humilhação. Humilhação perante Deus. Nós buscamos nossos interesses. Nós somos egoístas. E o egoísmo do mundo está vindo como hienas
para nós. Se você tem traços de egoísmo, Satanás injeta mais adubo naquilo ali. Vai crescer. Não seja egoísta, irmão. Procure os interesses de Deus. Se humilhe. Oh, eu sou muito fraco. Você é fraco mesmo. Ah, pastor, mas eu não... Escuta, é o poder de Deus. Ninguém consegue andar com Deus, irmão. É a graça. Então, quanto mais eu me humilho, melhor. Se os crentes se humilharem perante a autoridade da Bíblia, eles vão parar de gritar, cantar, pular, dançar, bater palmas. Eles vão cair no pó. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se humilhar. Segunda coisa, orar. Está orando? Quanto tempo você gasta de oração? Está orando pela igreja? Pelo pastor? Pela salvação dos perdidos ao seu derredor? Pelo bem do Brasil? Está orando? Pela sua família? Orando. E aí o que vem em seguida? Buscar a minha face. Está na versão corrigida. É melhor. Buscar a minha face. Sabe o que significa isso? Quando você não vê resposta, insista. Pega o rosto de Deus e fala, o Senhor, olha para mim. Eu estou precisando. Você tem tido resposta de Deus? Não é com uma oraçãozinha pequena, não. É com vigor. Às vezes unindo com os irmãos. Senhor, eu preciso disso. Preciso. Leva tempo. Mas você bate na porta. Até que Deus ouça. Buscar a minha face. E se converter dos seus maus caminhos. Tem coisa errada na vida? Tem. Tem idolatria? Deixa a idolatria. Tem maus costumes, más amizades? Deixa as más amizades. Tem coisas que você fez que não confessou? Está tentando encobrir? Pôr um pano por cima das suas maldades? Deus não responde. Se você encobrir suas maldades, qualquer maldade, Deus não vai responder. Não vai. Ele quer que você descubra. Fale para Ele. Aqui está a minha vida, Senhor. Olha o que eu fiz. Eu não posso andar sem Ti. Irmão, Deus tem coisas maravilhosas a fazer. Ele tem coisas extraordinárias para ser feitas. Mas Ele quer um povo assim. Se humilhe. Daniel obteve resposta de Deus. 70 anos fazia que o povo estava no cativeiro. Mas olha a oração dele, no capítulo 9 do livro dele. Ele falou, nós pecamos contra ti. Nós estamos tendo o rosto corados de vergonha. Sabe o que é corado? Na Bahia a gente fala rosado, né? De vergonha. Nós fizemos coisas que não agradam ao Senhor. Ali estava um homem orando pelo povo dele e se colocando no lugar do povo dele. Nós pecamos contra ti. Sabe, irmãos, Deus diz, eu ouvi a oração, mandou um anjo avisar, ouvimos a sua oração. E Deus respondeu. E chamou Daniel, o homem muito amado. Deus tem prazer em pessoas que se humilham. Vendo? E é isso que nós estamos precisando agora. Você quer o bem do trabalho? Quer ver o Brasil, homens se convertendo, os lares mudando, fechando os motéis, confissão de pecado, homens se arrependendo, gays se convertendo a Cristo, deixando os maus caminhos? Submeta-se a Deus. Você quer ver seus filhos andando nos retos caminhos do Senhor? Submeta-se a Ele. É assim que Ele opera. Através de vidas quebrantadas. Que o Senhor tome a sua palavra. Ele tenha misericórdia de nós. E nos faça andar, trilhar seus retos caminhos. Para a glória dEle.